Olá, meus irmãos, estamos de volta mais uma vez. É o programa Aviva Brasil. O grande desejo nosso é que a palavra do Senhor alcance os corações de todas as pessoas, de todos os lugares. Ansiamos por um grande avivamento. Muito bem, chegou o momento de nós ouvirmos a mensagem da palavra de Deus e o instrumento que o Senhor vai usar para comunicar as verdades eternas é o pastor Dr. Heitor Antônio da Silva, presidente do Instituto Aviva Brasil, pastor batista há mais de 40 anos, um homem experimentado, um educador, um dos intelectuais batistas do nosso país. Abra o seu coração agora e ouça a poderosa palavra de Deus. Queridos irmãos em Cristo, com base para a mensagem desta hora, vamos ler em Apocalipse 3, 1 a 6, texto que nos diz o seguinte: Carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei sobre ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestes brancas. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sardes, uma igreja sem vida. Uma igreja sem vida. Triste, não é? Muito triste. As igrejas narradas e apresentadas em Apocalipse, as 7 igrejas, eram igrejas reais, não eram igrejas fictícias como alguns acham que fossem, não. As mensagens, contudo, tanto se aplicavam àquelas igrejas, obviamente, que as recebiam diretamente, quanto também às igrejas de todo o tempo e de todas as denominações. Portanto, são cartas vivas com mensagens perfeitas para todo o tempo da existência da cristandade na Terra. Quanto ao como aquelas igrejas eram, como elas eram, como se portavam, etc., cada uma tinha a sua particularidade. Elas estavam muito envolvidas com a sua situação geográfica, com a sua situação econômica, quantas delas estavam marcadas pela sua opulência e, particularmente, Sardes também tinha a sua história, tinha a sua localização, que pode ser vista, mas isso aí não nos importa. Ela era uma das igrejas do Senhor Jesus Cristo ali plantadas, mas passando por sérios problemas. Ela, de certa forma, acompanhava a dinâmica daquela cidade. A cidade era rica, ela tinha uma magnífica indústria da tintura. Exatamente, ela havia desenvolvido a capacidade para pintar tecidos, o que era muito importante naquela época. Mas não era só por isso, era também um centro de acolhimento, de recepção, de importação e de produção de material de lã. Ela era exuberante. Tanto a cidade quanto a igreja, elas se orgulhavam da condição econômica, se orgulhavam da fama que tinham por força daquilo que produziam. E a igreja, obviamente, também tinha seu orgulho próprio por força da sua grandeza, talvez pelas condições econômicas dos seus membros, o que acontece hoje ainda em muitas igrejas. Pois bem, eram praticantes, pelo menos os membros da igreja, eram praticantes de imoralidades essas que acompanhavam a libertinagem daquele povo, que acompanhavam a vida de luxúria. Não eram muito diferentes
das igrejas de hoje. Estamos observando que há muitas igrejas tipo Sardes em nosso tempo, não só no nosso Brasil, mas no mundo inteiro e em todas as denominações. Não existe hoje, como há 30, 40, 50 anos, um patrulhamento forte da liderança sobre os membros da igreja. Hoje os membros das igrejas vivem muito à vontade, não dando conta de coisa alguma ou a ninguém. Lembro dos meus tempos de criança, uma vez que eu fui batizado aos 12 anos de idade, que a gente tinha até medo do pastor. Se a gente fizesse alguma coisa, poderia ser excluído, seria uma ameaça terrível. Ser excluído da igreja era uma coisa horrível. Ter a consciência pesada pela prática de algo ilegal, de algo pecaminoso, era igualmente terrível. Por quê? Porque as mensagens eram fortes, os pregadores eram contundentes, enfim, havia um esforço muito grande para a vida da santidade nas igrejas. E as igrejas praticavam isso. Elas eram muito melhores do que hoje, no que diz respeito às condições especiais. Veremos algumas coisas interessantes sobre a igreja de Sardes, que era uma igreja sem vida, em alguns aspectos. Veremos aqui alguns pontos fortes, poucos, e muito mais pontos fracos em paralelos também com as igrejas de hoje. Um primeiro ponto a considerar com os irmãos é que Sardes, uma igreja sem vida, era uma igreja que parecia viva, mas ela estava morta. O versículo primeiro é claro: tens nome de que vives e estás morto. Interessante que a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela era dada ao pastor da igreja, ao anjo da igreja. Ele era responsável, então ele era acusado de estar morto e não vivo, porque a condição espiritual da igreja era a responsabilidade dele. E meu querido pastor, meu querido líder que está ouvindo, assistindo essa mensagem agora, pense nisso. A condição espiritual da sua igreja é responsabilidade sua. Não adianta dizer, não, eu sou um camarada espiritual, tenho uma vida de santidade, etc. Cuido das minhas obrigações, cumpro os meus deveres, agora a minha igreja ela é complicada. Não. Você que tem que ensinar, é você que tem que lutar para colocá-la nos caminhos da verdade. A palavra de Jesus Cristo vem para o obreiro. Então não é uma afirmativa de João, mas uma afirmativa de Jesus Cristo, tanto aquela igreja quanto as igrejas que estão vivendo hoje em conformidade com o mundo e em desconformidade com o Evangelho. Era uma afirmativa daquele que conhecia todas as nossas obras. Conhecia as obras daquele pastor, conhecia as obras daquela igreja, conhecia as nossas obras, conhecia o dia a dia de todos os membros das nossas igrejas, das ovelhas, as quais Deus nos confiou para que nós ensinemos, para que aguardemos, para que as conduzamos, para que levemos para o aprisco, para que demos uma pancada na perna, até para quebrar a perna, para não fugir e não ir para o buraco, enfim. Quantas igrejas são exatamente iguais à igreja de Sardes? Exuberantes, bonitas, ou seja, em pompa, com boa música, influência social, com membrões, com ovelhas, né, com paroquianos de destaque na sociedade, como membros, enfim. As igrejas até se ufanam disso, se orgulham disso. Fulano de tal é membro da minha igreja. Eu vi um pastor um dia, eu sou pastor de uma igreja que tem um secretário de governo estadual como membro. Ele se orgulhava disso, mas o que aquele membro fazia? O que ele era diferente? Nada, era só mais um corrupto membro da sua igreja. Lembro-me de um ditado antigo que os mais idosos, né, aqueles que têm mais idade do que eu, até um pouco menos, porque eu sou jovem, vocês percebem? O ditado é o seguinte: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Sardes era assim, uma igreja bonita por fora. E quantas são as igrejas bonitas por fora, com belíssimos cultos, com belíssimas programações, com templos extraordinários, mas por dentro não passam de pão bolorento. O que elas têm, que deveria dar substância, que deveria sustentar, que deveria alimentar, está podre, está corrompido, está estragado. Sardes, com a sua forma, com a sua maneira de ser, lamentavelmente é uma igreja morta. Era uma igreja de Cristo, mas era uma igreja de Cristo que estava numa condição deplorável.
como estão hoje muitas igrejas. Muitas igrejas estão deploráveis. O estado delas é um estado terrível, porque falta santidade, falta pureza, falta verdade, falta vida de dignidade. Contudo, parece influenciar a sociedade. Quantos são os membros de igreja que têm um dia a dia até pior do que os incrédulos? Eu moro numa cidade do interior, uma cidade onde quantos membros da vida ativa eram e são considerados hoje como mentirosos, hipócritas, desonestos, verdadeiros ladrões, gente que pratica a usura, que vive de juros exorbitantes sobre os seus irmãos. Sei de um agiota, membro de uma igreja que eu pastoreei, que ele se ufana de ter tomado o apartamento de fulano, a casa de fulano, o carro de fulano de tal, para quem ele emprestou dinheiro e não pagou. Ele bate no peito com orgulho de ter feito isso. Que tipo de crente é esse? Será que os pastores não estão vendo isso? Não estão disciplinando, não estão lutando contra isso? Em segundo lugar, queridos irmãos, Sardes era uma igreja cujas obras não eram íntegras. Versículo 2, faltava ali integridade, faltava ali honestidade, faltava ali valores positivos. Uma igreja que parecia, mas não era, vivia de aparência. Muitas igrejas e muitos crentes vivem assim, de aparência. É a tal bela viola, é o lado de fora, é o lado visto. Como isso ocorre? Quando tudo o que fazemos é de lábios, meus irmãos, é de boca para fora, isso é muito fácil. Isso aí é um modo hipócrita de viver o evangelho. Não é assim. Isso é muito fácil. Só que isso é mentira. O louvor não é de coração. A oração não é movida pelo Espírito Santo, né? E sim pelo intelecto. Tudo não passa de construção conveniente e intelectiva, da ação mental. Quando eu era criança, era meio de uma igreja onde fui batizado, e um dia apareceu um senhor vindo de uma outra igreja, visitando, e deram a oportunidade para ele orar, fez uma oração belíssima. E o vice-presidente da igreja, diácono, se dirigiu a mim. Puxa, mas que oração bonita esse homem fez. Eu fiquei, é mesmo, mas que oração. Eu nunca tinha ouvido e visto alguém orar tão magnificamente. Que beleza de oração. O cara era um crápula, não valia nada. Isso acontece muito. Orações construídas, o amor é fingido. Sardes era uma igreja também que não praticava o arrependimento. É o terceiro ponto, versículo 3. Não praticava o arrependimento. Nós pensamos que arrependimento é coisa só para o perdido, não. O arrependimento tem que ser praticado continuamente pelo crente, porque nós pecamos. Quando não pecamos em ações deslavadas, pecamos em pensamento. Quando não pecamos em pensamento, pecamos em omissão. A Bíblia diz que se alguém pode fazer alguma coisa e não faz, comete pecado. Quantas coisas nós poderíamos ter feito e não fizemos? Quantas pessoas poderíamos ter ajudado e não ajudamos? Quantas vezes poderíamos ter falado do Evangelho e não falamos? Ou seja, todas as vezes que nós deixamos de fazer o que deveríamos e que poderíamos, nós cometemos pecado. Então a primeira coisa que o crente deve fazer quando ora é começar pedindo a Deus licença para entrar na sua presença e buscar em primeiro plano exatamente isso, o perdão para os seus pecados. O perdão para os seus pecados. Há dois níveis, evidentemente, de arrependimento. Para o incrédulo, quando se arrepende e busca Jesus, ele alcança a salvação. E para o crente, quando se arrepende dos seus pecados, dos seus delitos, dos seus deslizes, ele busca o quê? A santificação. Aquela igreja seguia pecando, seguia praticando as iniquidades, as omissões, enfim, tantas coisas, mas continuavam sem se arrepender. Não praticavam o arrependimento contínuo, que deve ser algo a nortear a postura do crente. Ouvi um pseudo-pastor pregando, há pouco tempo atrás, há menos de 6 meses, num desses pedaços de sermões que a gente recebe por WhatsApp, e ele usou uma expressão, não sei de que igreja é, mas
De Cristo não pode ser. Se é de alguém, pertence ao diabo. E por isso que eu chamo de pseudo-pastor, porque ele diz o seguinte: agora que você aceitou a Cristo, você pode fazer qualquer coisa. Pode fumar, pode cheirar cocaína, pode adulterar, nada vai acontecer mais com você, porque você está salvo, você não tem como perder a vida eterna, você é uma nova criatura. Eu digo, meu Deus, como é que pode? Ele é uma nova criatura. Imaginemos que fosse possível fazer uma transformação num porco. Pega-se um porco, um milagre, sei lá, da genética, transforma-se esse porco em um belo carneiro. Ele não mais faz o ruído que lhe é próprio, mas segue balindo pelo dia a dia. Branquinho, limpinho, comendo uma graminha fresca, mas em determinado momento você observa que esse carneiro, ex-porco, está chafurdando a lama, está se enrolando na lama, está se refrescando na lama. Houve mesmo a formação de uma nova criatura, por acaso? Não, ele continua porco. Então, se um indivíduo aceita Jesus Cristo como Salvador, se arrepende dos seus pecados, obtém a vida eterna, como é que ele vai continuar fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes? Próprias da velha criatura? Vai continuar fumando, bebendo, jogando, se prostituindo, se corrompendo, cheirando, enfim. Vai continuar um traste? Não. O Evangelho é para as pessoas virem como estão, mas não é para as pessoas continuarem como estavam. Não, não. É uma nova vida em Cristo. Isso não acontecia em Sardes. Ela continuava fazendo tudo do mesmo jeito que fazia anteriormente. Que tristeza! Sardes também era uma igreja que só tinha umas poucas pessoas que não haviam se contaminado com o pecado, com a sujeira. Umas poucas pessoas. Vemos isso no versículo 4. O corpo de Cristo, quase todo podre. Eu posso imaginar e pensar e trocar umas ideias com os amigos da seguinte maneira. Nós sabemos de que é constituído o nosso corpo. Nosso corpo é constituído de células. Matéria, sim, mas de células. E essas células, elas apodrecem, elas morrem. Mas, em compensação, outras vão se multiplicando e as células novas vão aparecendo. De tal maneira que eu que vos falo, hoje com 73 anos de idade, não existe em mim, além dos neurônios, que os neurônios não se renovam, são os mesmos desde que nós nascemos, não há, portanto, multiplicação de neurônios. À exceção dos neurônios, que são as células nervosas, não existe em mim uma única célula que permaneça desde que eu nasci, desde a minha concepção. Nenhuma. Não tem uma molécula no corpo do pastor Heitor Antônio da Silva que tenha nascido lá em 17 de julho de determinado ano. Não. Todas elas já morreram, já foram substituídas. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Mas como é que pode o corpo de Cristo estar vivo se uma grande parte das células estiverem mortas? Não pode. Tem alguma coisa errada. Tem podridão nesse corpo. É o que Jesus Cristo estava dizendo àquela igreja. Tinha células mortas ali. Tinham membros que pensavam que estavam vivos, mas estavam mortos. Consequente, um corpo que está semi-morto pode funcionar? Pode trabalhar? Você imagina alguém doente, muito doente, quase morrendo, saindo de casa todo dia de manhã para trabalhar, com a mesma vitalidade, com a mesma capacidade de produção? Claro que não. Ele fica estirado em cima de uma cama. Ele é um peso morto, como se costuma dizer. Pois bem, era isso naquela igreja. As igrejas hoje continuam assim, muitas delas estão assim. Por que elas não crescem? Por que suas células não se multiplicam? Por que as pessoas não se convertem ali? Porque é uma igreja cheia de células mortas, de pessoas que são convencidas do Evangelho, mas não experimentaram, melhor dizendo, a nova vida em Cristo. É o que se vê hoje. Muitas igrejas que não se multiplicam, que incham, que nada mais são do que cadáveres, porque os cadáveres também incham, ficam inchados. Mas o inchaço de um cadáver não significa saúde, não significa morte. Vida significa, pelo contrário, morte. E no caso espiritual, morte eterna. Sardes, ali também tinha, ainda que poucos, os que andarão de branco com Cristo. Ali tinha células vivas.
Ali tinha coisa que prestasse. Cabe a esses que estão vivos na igreja, cabe a você, meu irmão que me assiste, cabe a você que é crente em Cristo, cabe a você que é pastor de fato e tem vergonha, e tem princípios, e crê, e tem consciência de que tem um ministério, de uma responsabilidade. Cabe a você lutar contra as células mortas, como acontece no corpo vivo com os glóbulos brancos. Lutam para extirpar a moléstia. Tem que acontecer isso. Na igreja de Jesus Cristo tem que existir exclusão, tem que existir afastamento de membros sujos, tem que existir. Eu pastoreei uma igreja há muito tempo atrás e assumi aquela igreja cheia de esperança de fazer um grande ministério. O pastor anterior tinha passado lá 10 anos. Tudo seguia normal naquela igreja. Ele pregava, cantava, a igreja muito boa em música, etc. O nível de crescimento baixíssimo ou nulo. Eu assumi a igreja achando que estivesse realmente tudo bem. O pastor anterior ficou 10 anos. Nada demais ocorria lá. Tudo tranquilo, tudo de baixo. Quando eu cheguei lá e comecei a abrir a Bíblia para pregar, as mensagens que Deus me dava eram pesadíssimas. Pesadas. Era pauleira pura, usando essa linguagem. E eu comecei a pregar. Pregar pesado naquela igreja. Eu não sabia por quê. Eu não conhecia o povo. Não sabia de nada daquelas pessoas. O que aconteceu? O Espírito começou a tocar e a podridão começou a aparecer. A podridão começou a aparecer. Meus irmãos, tinha coisa que membros graúdos da igreja, dentro da hierarquia eclesiástica, faziam, que os pecadores aqui no mundo não fazem. Não têm coragem de fazer, eles faziam lá. Era uma sujeira horrorosa. E por que essa sujeira não veio à tona antes? O pastor dali pregava de acordo com a conveniência, de acordo com os costumes. Ele não queria gerar problemas para ele. Ele não ia pregar nenhuma mensagem contundente, porque isso aí poderia sair gente poderia brigar com ele poderia ser afastado daquele pastorado, poderia perder o emprego, entre outras coisas mais. É por aí que as coisas vão. Quantos pregadores, quantos pastores não são contundentes no seu púlpito porque não querem desagradar os membros da igreja, porque eles dependem daquilo, vivem daquilo e confiam mais nessa arrumação social do que em Deus a quem eles verdadeiramente servem? Pois bem, eu preguei ali pesadamente, foi excluído gente, mas de todo tipo. Interessante que numa situação de extrema gravidade, pastores da região reclamaram que eu expus pecados, que eu divulguei, que eu não divulguei nada, que eu tornei claros os escândalos da igreja, que eu deveria ter abafado. Meu Jesus Cristo, abafar? Não. A Bíblia diz o seguinte: é mistério que venham os escândalos. Ai daqueles pelos quais os escândalos vêm. Não é ai da igreja não, nem ai do pastor da igreja, ai daquele que promoveu o escândalo. Portanto, pregue pesado para a limpeza da igreja, exclua, tirem a sujeira para que a sua igreja possa crescer, para que a sua igreja possa avançar, levando essa mensagem gloriosa. Avivamento é isso, é pureza da igreja, é pureza do corpo de Cristo, para que ele possa se multiplicar. Bem, a palavra de Jesus Cristo vem sempre: arrepende-te, arrepende-te. Eles têm que se arrepender, mas não vão se arrepender se você é pastor, se você é presbítero, se você é diácono, se você é evangelista, não pregar pesado, não pegar pesado com as mensagens. Tenho visitado algumas igrejas e já encontrei em muitas delas, no lugar do púlpito, a bateria. Tiraram o púlpito, que é o símbolo da palavra, que é aquilo que deve transmitir a verdade, tiraram o púlpito e colocaram uma bateria. Ou seja, em vez da palavra de Deus, é o barulho que ensurdece. Não sou contra a bateria. Não, ela é útil, é um instrumento musical como qualquer outro, mas não é a prioridade. Coloque o púlpito no centro da sua igreja, abra a Bíblia e pregue pesado. Pregue contra o pecado, pregue contra a iniquidade, siga em frente com dureza, com firmeza, para a pureza da sua igreja ela vai crescer e você não será desamparado, não será abandonado, você é servo de Deus. Não deixe a sua igreja virar sarde, morta.
Ah, mas ela está bem, ela está grande. Não está, não. Tira a sujeira para que ela possa reviver. Faça assim, meu querido irmão, meu querido amigo, meu querido colega. A Bíblia segue dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todos nós temos ouvidos, não é para segurar óculos. Para mim, até que as minhas orelhas servem para segurar óculos. Eu preciso dele. Mas elas não foram feitas primariamente para isso. Foram feitas para que eu pudesse ouvir o que o Espírito Santo me diria, como me diz. Cuidado! Cuidado com o pecado. Cuidado com os seus caminhos. Pois bem, haja assim, pregue assim, lute pela pureza da igreja. Não deixe que ela se torne uma Sardes, mas que seja viva para a glória do Senhor nosso Deus. Amém. Muito obrigado por você ter assistido neste canal esse programa. O nosso desejo é que esta mensagem possa ter atingido o seu coração. E, por favor, agora que você a ouviu, divulgue-a para os seus amigos, seus parentes, nos seus grupos de WhatsApp, enfim. Assim você estará cooperando também para a expansão do Reino de Deus. Até o próximo programa. Que Deus te abençoe e te guarde, e que a vontade soberana do Senhor aconteça na sua vida e na sua família. Até lá, então, permitindo o Senhor.